Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi do canal Gabi Explica e hoje você vai entender sobre os principais modelos atômicos utilizados na química. Então se você confunde, fica tranquilo porque hoje eu vou explicar de um jeitinho bem simples. Só vem comigo! Antes de começar, gente, eu preciso que vocês entendam uma coisa. O átomo, ele não pode ser enxergado a olho nu, justamente porque ele é a menor parte da matéria, ele é muito pequeno, a gente não consegue enxergar o átomo a olho nu. Então, por causa disso, os cientistas, eles foram criando vários modelos atômicos conforme os experimentos dele, né, conforme os estudos e conforme as descobertas da época. Então, o primeiro modelo atômico que a gente vai falar foi o modelo criado por um cientista chamado John Dalton. Para criar o seu modelo, ele se baseou no estudo das leis ponderais e dos gases. E se vocês quiserem, no próximo vídeo, eu posso até fazer um vídeo, né, explicando sobre as leis ponderais, que também é um assunto muito importante da química. Então, se você quiser, deixa aqui um comentário. O nome do modelo de John Dalton se chamava bola de bilhar. Ele acreditava que o átomo era maciço, indestrutível e indivisível. Então, basicamente, John Dalton ele acreditava que o átomo era uma esfera, né, tipo uma bolinha assim, que era maciço, indivisível e indestrutível. Então, tipo, ele era a menor parte da matéria, né, e ele não poderia ser dividido, não poderia ser destruído. Então, ele meio que não poderia sofrer nenhuma deformação, vamos dizer assim. E aí, com isso, né, já tendo aí a base do modelo atômico, ele criou o seu modelo atômico, né, deu o nome de bola de bilhar. Esse aqui, aqui temos aqui a representação de John Dalton e aqui seria mais ou menos como seria o modelo atômico dele, né, uma bolinha, né, justamente porque ele acreditava que o modelo dele era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Outra coisa muito importante do modelo de John Dalton é que, para ele, no átomo não existia eletricidade, ou seja, ele não acreditava que existiam cargas elétricas. Ele não acreditava que as cargas elétricas se aplicavam para o modelo do átomo. Então, por causa disso, no modelo atômico dele não existia eletricidade. Então, basicamente, assim, ele descobriu que o átomo era formado por uma massa de prótons, que seriam as partículas com carga positiva, com os elétrons incrustados. Então, o que isso significa? Você pode imaginar como se fosse um pudim, né? Tipo, o modelo dele seria basicamente o quê? Uma esfera com as cargas positivas e aí as cargas negativas junto. E aí seria basicamente o pudim formado pela massa dos prótons, que são as cargas positivas, e as passas seriam os elétrons, que são, no caso, né, as cargas negativas. E basicamente essa seria a representação do modelo atômico de Thomson. E esse aqui é Thomson. Bom, agora nós vamos para o nosso terceiro modelo atômico, que foi criado pelo cientista Rutherford, e ele teve como base os seus estudos e também o experimento que ele realizou da lâmina de ouro. Basicamente, no seu experimento, ele disparou um feixe de partículas alfas, que são partículas com carga positiva, em uma folha de ouro puro. E ele queria descobrir se essas partículas iriam cruzar com o núcleo do átomo ou se elas iriam desviar. E o que aconteceu? As partículas, elas desviaram do núcleo do átomo. Então, assim, como as partículas alfa, elas eram positivas, e se positivo com positivo se repele, então com essa análise ele conseguiu concluir que o núcleo do átomo era positivo, justamente porque se fosse negativo, ele iria atrair as partículas alfa, né? Justamente porque a carga negativa com a positiva iria se atrair. Já se fosse positiva com positiva ou negativa com negativa, elas iriam se repelir, que foi o que aconteceu. Essa daqui é uma ilustração do experimento de Rutherford. Dessa forma, ele conseguiu descobrir
que o núcleo era positivo e que ele era rodeado de partículas negativas, né, que a gente chama de elétrons. Então, o núcleo era formado por prótons, ele era bem pequeno e denso, e ele formava a maior parte do átomo, né? Mesmo sendo pequeno, ele ocupava a maior parte, assim, em questão de massa. E também, boa parte da massa também eram espaços vazios. Então, basicamente, seriam um núcleo positivo sendo rodeado por elétrons que fariam várias voltas, vários percursos ao redor do núcleo, sendo que ele nunca atingiria o núcleo. O que fez uma pergunta muito importante: como que as partículas de carga negativa não se cruzariam com o núcleo, já que o núcleo era positivo, não é? Então eles poderiam acabar se cruzando, né? Era o que muitos pensaram, muitos fizeram essa pergunta. E, para responder a nossa pergunta, o que aconteceu? Um dos alunos de Rutherford, o nosso querido Bohr, ele se baseou no modelo de Rutherford e fez um aprimoramento do nosso modelo atômico de Rutherford, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. E basicamente esse aqui era o modelo de Rutherford. Ele era chamado de sistema planetário. Então, o nosso quarto modelo atômico é chamado de Rutherford-Bohr, que foi justamente o aprimoramento que Bohr fez no modelo atômico de Rutherford, para responder a pergunta de por que os elétrons não se cruzam com o núcleo do átomo, já que ele é positivo. Basicamente, estudando a radiação, Bohr descobriu que a energia do elétron era quantizada. Cada camada comporta uma certa quantidade de elétrons, a gente tem vários tipos de camada, e basicamente essas são as camadas. E quanto mais longe do núcleo, mais eles vão ter energia. Ou seja, ao absorver energia, o elétron salta de uma camada mais interna para outra camada mais externa. E ao liberar energia, esse elétron volta para uma camada mais interna. Ou seja, ele possui uma quantidade específica de energia. E aí, os elétrons eles se movimentavam lá em órbitas estacionárias. E com isso, eles não ganhavam e nem perdiam energia. Ou seja, ao absorver energia, o elétron salta de uma camada mais interna para outra camada mais externa. E ao liberar energia, esse elétron volta para uma camada mais interna. Cada camada comporta uma certa quantidade de elétrons, a gente tem vários tipos de camada. E basicamente essas são as camadas. E quanto mais longe do núcleo, mais eles vão ter energia. Ó, aqui são as camadas, ó. E cada camada também tem uma certa quantidade de elétrons. Pronto, gente. E basicamente esses são os 4 modelos atômicos mais importantes da química. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender bem. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas questões cobradas sobre esse conteúdo. Bom, gente, basicamente essa questão aqui é super fácil, tá? Ela é até da UFGF de Minas Gerais. Então, basicamente, é só você basicamente saber a teoria dos modelos atômicos, entendeu? Você saber qual é a base de cada um. E aí, aqui diz pra gente associar as afirmações a seus respectivos responsáveis. Bom, a primeira diz o seguinte: o átomo não é indivisível e a matéria possui as suas propriedades elétricas. Então, essa afirmação ela é de Thomson, justamente por quê? Porque ele fez o nosso segundo modelo atômico logo depois de Dalton. E Dalton ele defendia que o átomo ele era indivisível e indestrutível. E que ele não tinha propriedades elétricas, ele não acreditava na eletricidade envolvendo o átomo. E já Thomson ele descobriu que o átomo tinha sim cargas elétricas tanto positivas quanto negativas. E também descobriu que ele não era indivisível, que dava sim para dividir o átomo. Então, por causa disso, né, essa foi a afirmação de Thomson. A segunda diz: o átomo é uma esfera maciça. Bom, a gente sabe que quem defendia que o átomo era maciço
era Dalton. Justamente, né, porque no seu primeiro modelo atômico ele defendia que o átomo era indivisível, indestrutível, que era maciço e que era esférico. Então, né, como a gente sabe que era Dalton que defendia que ele era maciço e que os outros modelos defendiam que o átomo não era maciço, né, logo depois de Dalton, né, todos os outros modelos defendiam que o átomo não era maciço, a gente sabe que essa já é de Dalton. E a terceira dizia que o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. E essa daqui foi do nosso terceiro modelo atômico, de Rutherford. Justamente porque foi ele que descobriu o núcleo e a eletrosfera do átomo. Porque nos modelos anteriores de Dalton e de Thomson a gente ainda não tinha descoberto, né, o que era a eletrosfera e o que era o núcleo do átomo, né? A gente não sabia nem que o átomo tinha um núcleo, né? Então, por causa disso, que essa terceira afirmação é de Rutherford. Então, por causa disso, né, é aqui a nossa letra B. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que tenha ficado claro pra vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque eu vou responder o máximo que eu conseguir. E eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deixa o like e já se inscreve aqui no canal pra receber mais conteúdos como esse. Beijos!